Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Essa é a nossa primeira aula do curso de pré-cálculo e vamos tratar sobre potenciação, tá? Os fatos mais importantes. Onde é que ela aparece lá no cálculo vetorial, no cálculo 1? Quais são os principais erros que eu consegui diagnosticar, em todo esse tempo que venho lecionando essas disciplinas? E eu trago tudo isso para vocês, para que vocês não cometam esse tipo de erro. Também vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso site, que você pode ir para lá também para praticar alguns exercícios referentes ao assunto da aula, tá bom? Então, se inscreve aí no nosso canal para acompanhar e já agradeço se você puder deixar esse nosso like. Estão prontos? Então vamos começar. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Vamos começar aqui com a parte de potenciação. Bem, se eu pegar aqui para vocês e colocar aqui, né? Colocar aqui, tem A. 2 elevado à quinta. Bem, isso aqui indica para a gente que eu tenho que multiplicar, né, 2 vezes, 5 vezes o 2, né? Então, é isso que significa o 2 elevado à quinta. É uma notação que representa essa multiplicação. Isso vale seja para um número inteiro, seja para uma fração, né? A gente pode fazer dessa maneira, tá? Agora vamos relembrar uma coisa. O que é que acontece se esse número for negativo? Eu estou fazendo aqui para os inteiros positivos, né? Coloquei um inteiro positivo, um caso particular, né? Se a gente for colocando aqui em paralelo, a gente teria em geral assim, né? A elevado a n, isso aqui é quem? É A vezes A vezes A, n vezes. Tá bom? Beleza. Agora, olha só. Quando a gente se deparar com uma situação dessa assim, menos 2 elevado a quarta, tá? Nessa situação, a gente precisa lembrar da relação de sinal que existe na multiplicação, né? Então, vamos só fazer aqui rapidamente. Observe que quando eu tenho o seguinte, né? Ó, menos por mais, vamos relembrar, né? Isso aqui dá menos, né? Quando eu tenho menos por menos, isso aqui nos dá mais, e mais multiplicado por um termo positivo vai nos dar um termo positivo. Aí você diz, professor, por que você está lembrando esse negócio aqui? Porque é justamente o que vai entrar ali na hora que a gente for generalizar, quando o número que a gente está querendo elevar uma potência, ele for negativo, né? Inclusive, nesse caso aqui, olha só o que é que acontece. Eu fico com menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, quando eu fizer aqui a relação de sinal, né, eu tenho menos por menos é mais, né? Aí mais por menos é menos, e menos por menos é mais. E aí 2 à quarta, que dá 16. Né? Já quando eu pego, por exemplo, menos 2 ao cubo, isso aqui vai dar para a gente, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Né? Então, quando eu fizer a relação de sinal, ó, menos por menos é mais por menos é menos. E aí 2 vezes 2 vezes 2 e dá 1. Mas o que é que eu quero focar agora nesse primeiro momento? Né? É justamente para a gente fazer aqui uma generalização com relação ao sinal. Né? Observe que quando a potência foi um número par, o resultado deu positivo. Né? E quando a potência foi ímpar, o resultado deu negativo. Tá certo? Então, isso aqui, inclusive, né, acontece em geral, né? Ou seja, o que eu tenho é que, vou colocar assim, menos A elevado a N. Isso aqui vai ser A se N for par, e é menos A se N for ímpar. Tá bom? Então, essa é a generalização.
que a gente tem que tomar cuidado. Agora, olha só. Aparece uma outra situação que é o seguinte. Eu posso aparecer com isso aqui, só que sem um parênteses. Olha só. Eu posso ter isso aqui, ó, menos 2 elevado à quarta. Tá certo? Aí tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado, professor? Porque esse menos, ele não está elevado à quarta também, uma vez que ele não está dentro de um parênteses. Então, na verdade, isso aqui é menos, e aí 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Então, aqui vai dar 16, positivo, com esse menos que está fora, menos 16. Tá bom? Então, fique muito atento, né, nessa situação quando o menos ele não está dentro de um parênteses, porque isso está dizendo que ele não está elevado à potência. Tá bom? Professor, por que você está enfatizando tanto isso? Porque, olha só, qual é um erro comum, né? Não vou dizer muito comum, mas é um erro que acontece. Né? Já algumas vezes, alguns alunos chegaram perguntando para mim. Quando a gente está lá em cálculo vetorial, e aí se você quiser, a definição em si não se preocupe, né? Mas eu quero só explicitar para vocês, ó, aparece aqui em cálculo vetorial. Quando vocês aprendem no ensino médio distância entre dois pontos, tá? Isso para a gente, no cálculo vetorial, quando a gente for estudar, isso vai ser o comprimento de um vetor, tá certo? Então, não se preocupe com a definição nesse momento, mas só para vocês verem onde é que isso aqui que eu falei para vocês, né? Vocês têm que estar atentos para não cometer esse erro, que é o seguinte, ó. Digamos que você tem um vetor de coordenadas menos 2 e mais 3J. Tá? Um vetor que está no R2. Aí lá a gente aprende a calcular, a gente vai aprender a calcular a norma do vetor. Tá certo? Então, a norma desse vetor, lá a gente vai aprender, vai ser essa primeira entrada ao quadrado, mais essa segunda coordenada aqui ao quadrado. Observe, ó, o menos 2 ele está dentro do parênteses, tá? Então, se ele está dentro do parênteses, isso aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, o resultado vai dar positivo. E 2 ao quadrado é 4. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, isso aqui dá para a gente raiz de 13. Não é? Aí, onde é que acontece o erro, professor? Acontece da seguinte maneira. O estudante vai calcular essa mesma conta que eu coloquei aqui para vocês, e essa vai ser a maneira correta, tá? Mas aí o estudante faz assim, ó. Raiz de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Faz dessa maneira. Não coloca o parênteses. Aí o que é que acontece? Aí, de fato, ele calcula daquele jeito, correto. Ele faz menos 2 ao quadrado, 4. E coloca raiz, aí fica, ó, menos 4 mais 9. Então, isso aqui vai dar o quê? Raiz de 5. Tá vendo? Então, percebe que, às vezes, ó, a falta do parênteses, né, ela faz com que a gente faça o cálculo de forma equivocada. Quando acontece isso, em geral, o estudante não percebe. Quando dá negativo, né, por exemplo, se fosse ao contrário aqui, colocasse o menos no 3, ele ia perceber, ia dizer que inclusive já chegou, gente, professor, a raiz está dando um número negativo dentro. Tá certo? Então, tomar cuidado, e é uma coisa já que vocês vão se acostumando comigo, que eu digo o seguinte, parênteses, colchete e chave é de graça, tá certo? Ninguém vai cobrar vocês porque vocês estão usando parênteses, colchete e chave, tá bom? Então, podem usar à vontade. Então, observe que o simples uso aqui do parênteses, né, faz com que a gente não cometa esse tipo de equívoco, tá bom? Então, era isso que eu queria destacar nessa propriedade, para que a gente não possa cometer esse tipo de equívoco. Olha só. Próximo ponto que eu quero falar é quando a gente tem uma potência negativa, ou seja, 2 elevado a menos 4. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma potência negativa,
Aí, antes da gente vir para aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Que o conjunto dos números inteiros, né, ele está contido nos racionais. Então, o que é que isso quer dizer para a gente, professor? Quer dizer o seguinte, quer dizer que todo número inteiro, né, que eu estiver considerando, eu posso considerar ele uma forma fracionária, ou seja, eu posso olhar ele como sendo 2 sobre 1, né? Porque esse resultado aqui é 2 dividido por 1, não é? Eu posso olhar ele dessa maneira, 2 sobre 1, tá certo? Por quê, professor? Porque quando a gente tiver uma potência negativa, isso aqui é apenas uma indicação de uma notação, tá? Em que ela representa isso. Ó. Você inverte aqui o denominador, então fica 1 sobre 2, e a potência ela muda de sinal. Aí você diz, professor, e esse 4 só fica no 2 mesmo? Ficaria no 1 também, tá certo? De fato, quando eu inverto aqui, isso fica aqui. E a potência ela se distribui quando eu tenho uma fração. Ficaria 1 elevado a quarta sobre 2 elevado a quarta. Só que 1 elevado a quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Por isso que, em geral, a gente já não coloca quando eu tenho apenas um número inteiro aqui, tá certo? Mas, de fato, esse menos 4 ele estaria representando. Já que eu estou chamando o 2 para ser 2 sobre 1, então eu estou incluindo ele dentro da potência, tá bom? Então, beleza, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a quarta, que é 16, tá bom? Então, em geral, ó, o que é que acontece? Quando eu tenho aqui um número elevado a uma potência negativa, isso aqui é igual a 1 sobre esse número e a potência muda de sinal, tá certo? Da mesma maneira, ele pode acontecer se ele estiver no denominador, ou seja, eu posso colocar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 4. Tá vendo? Aí como é que eu faço para deixar essa potência positiva? Basta eu inverter. Então, invertendo, ó, colocando o 2 a menos 4 para o numerador, e ele vem multiplicando, tá? Isso aqui fica positivo. E aí 2 a quarta dá igual a 16. Tá certo? Ou seja, então, ele pode aparecer dessa maneira, mas também pode aparecer assim também. A elevado a menos n, isso aqui é a elevado a n. Ou seja, para mudar o sinal, ó, se ele tiver positivo e eu quiser deixar negativo, basta sempre inverter o que está no numerador, vai para o denominador. E aí isso faz com que ele inverta, tá, o sinal aqui da potência. Tá bom? E em geral, né, quando eu tenho uma fração, por exemplo, a sobre b elevado a menos n, tá vendo? A potência toda está elevada a menos n, eu inverto a fração toda. Ou seja, isso aqui fica, ó, b sobre a elevado a n. Tá bom? Então, se eu tiver uma fração inteira elevada a uma potência negativa, basta eu inverter a fração, que aí essa potência ela passa a ser positiva. Tá bom? Além disso, né, um outro detalhe, que eu já vou aproveitar isso aqui que eu escrevi, que quando eu tenho uma coisa desse tipo, ó, b elevado a sobre n, a potência ela se distribui para o numerador e para o denominador, tá certo? Isso aqui fica b elevado a n sobre a elevado a n, tá? Quando eu tenho uma fração, que de fato, né, quando eu falo fração, também é uma divisão, né? Toda fração é uma divisão. Então, quando eu tiver uma divisão, né, que eu tenho uma potência aqui, ela vai ficar em cada termo, né, da fração, tá certo? Isso funciona para divisão e também funciona para multiplicação. Ou seja, se eu tiver assim, ó, a vezes b elevado a n, isso aqui é a elevado a n vezes b elevado a n. Tá certo? Ela se distribui aqui. Professor, isso aqui funciona se eu estiver somando ou subtraindo? Aí a gente até pode lembrar já. Não, professor, não funciona porque a gente tem os produtos notáveis. Né? Lembra? Quando eu tenho... A gente ainda vai ver também, em detalhes.
A mais B ao quadrado. Isso aqui não é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é? Então, isso aqui não vale. Então, essa propriedade que ela se distribui, que a potência se distribui, ela só funciona para multiplicação e para divisão, tá bom? E aí grava bem isso, porque assim, o que a gente vai ver logo em seguida é que a fração ela está intimamente ligada à radiciação. A gente, é até interessante, né? Porque assim, em geral, a gente tem um pouquinho até mais de facilidade de compreender o que é que pode e o que não pode fazer quando eu estou trabalhando com potências. Mas quando eu vou trabalhar com raiz, aí dá uma travada, né? Só por conta do símbolozinho lá que assusta um pouquinho, talvez. Mas, de fato, a gente vai ver que a gente trabalhar com raiz é a mesma coisa que trabalhar com potência. Então, todas essas propriedades que a gente está vendo aqui sobre potenciação, elas se replicam quando a gente vai estudar a radiciação. Tá certo? Então, já para vocês irem se acostumando com isso que eu estou falando. Tá? Então, só para a gente reproduzir isso que eu acabei de colocar aqui, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 3/5 elevado a menos 2. Não é? Então, se eu tenho 3/5 elevado a menos 2, a potência está negativa. Então, o primeiro ponto é eu inverter a fração para que essa potência ela fique positiva, ou seja, 5 sobre 3 ao quadrado. Né? Ó, inverti a fração, o sinal da potência muda de sinal. E agora, professor? E agora a gente pode distribuir para cada termo. Ou seja, isso aqui fica 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tá? Que é igual a 25 sobre 9. Tem certeza, professor, que a gente pode distribuir? É a mesma coisa. Ó. Se você não quiser resolver do jeito que eu fiz, faz normal, que é um número elevado ao quadrado. Né? Ele vezes ele. E como é que a gente multiplica frações? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, né? E isso aqui é o quê? É 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tá? Claro que eu estou fazendo com um exemplo particular, e por isso que isso não é uma prova formal, mas é só para a gente se convencer de que fato funciona assim. Né? Tá bom? E da mesma maneira funcionaria, né, se eu tivesse assim, ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é 9 vezes 25, que dá... não sei, dá quanto? 9 vezes 5. 5 vai 4, 18, 22. 225. Tá? Então, professor, por que você está fazendo também tão detalhado? Porque já já a gente vai trabalhar isso aqui com expressões algébricas, tá certo? Ou seja, envolvendo variáveis aqui, né? Quando a gente fala expressões algébricas é que a gente vai botar letra no meio da história. Então, a gente tem que lembrar bem como é que funciona só com os números, né? Em geral a gente compreende melhor, para quando a gente passar para as expressões algébricas, a gente vê que tudo funciona do mesmo jeito, né? Só está escrito com a letra, né? No lugar de ser os números, né? Bem, professor, e agora? E quando a gente estiver multiplicando com a mesma base? Eu não falei não, mas esse número aqui é a base, isso aqui é a potência, né? O expoente. Base e expoente. Base e expoente. Então, quando eu tiver a mesma base, bem, se eu fosse resolver isso aqui separadamente, isso aqui seria 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Só que a multiplicação ela é associativa. Então, na verdade, eu posso tirar esses parênteses aqui. Ou seja, isso é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. Não é? Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, em geral, quando eu estou multiplicando a mesma base, né, eu vou somar os expoentes. Né? Então, ou seja, quando eu tiver aqui a elevado a m vezes a elevado a m, né,
Isso aqui aí é o famoso conserva a base e soma os expoentes. N mais N. Tá? E quando eu estiver dividindo, professor? Ou seja, 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Que, inclusive, dificilmente a gente vai se deparar com alguma expressão escrita dessa maneira que eu coloquei aqui. Tá? Né? Em 99,99999% a gente vai realmente trabalhar com a notação de fração, né? Que representa uma divisão. Então, quando isso aqui acontecer, ó, você pode até observar, é simplesmente você subtrair o numerador menos o denominador. Mas por que, professor? Aí a gente já pode usar uma coisa que a gente aprendeu. Por exemplo, 3 à quinta. Aí eu quero levar esse 3 ao quadrado para o numerador. Se eu quero levar esse 3 ao quadrado para o numerador, o que é que acontece com o sinal da potência? Está positivo. Se eu vou colocar em cima, eu inverti ele, não foi? Então ele muda de sinal. 3 a menos 2. Pronto, por que eu estou fazendo isso? Porque eu já vi que quando eu estou multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. Ora, então isso aqui é 3, 5 menos 2. Tá? Que dá igual a 3 ao cubo. Só que uma coisa que vai acontecer também, na maioria das vezes, quando você estiver trabalhando com quociente, né, de termos de mesma base, é que o professor ele já vai simplificar aqui. Tá? Então, por isso que é importante você entender que que sempre vai ser, né, o que está em cima menos o de baixo. Então, em geral, o professor ele já chega aqui. Como aqui eu tenho 3 à quinta, eu tenho 3 ao quadrado, eu posso simplificar esse com esse, e aqui ele só tira, ó, a diferença, né? Que é o 5 menos o 2. Sobrou 2 ao cubo. Né? Ou seja, o que é que o professor está fazendo nesse raciocínio? Ele simplesmente está quebrando o 3 à quinta em 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Tá? Então, simplifica aqui, por isso que sobra 3 ao cubo. Próximo ponto agora é outra propriedade que a gente chama de potência de potência. Tá? Ou seja, quando eu tenho um número inteiro aqui, ó, 3, que está ao quadrado, e aí esse número está elevado a uma outra potência. Né? Então, quando isso aqui acontece, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar essas potências. Então, isso aqui fica 3, 2 vezes 3, que dá igual a 3 elevado a 6. Tá? Agora, ó, cuidado. Cálculo, a gente tem que tomar bastante cuidado no seguinte. Essa propriedade, principalmente, né? A gente às vezes esquece e acaba somando. Então, qual é um erro comum, professor, que aparece aí quando você se depara com essa propriedade? É a pessoa somar essa potência com essa. Tá bom? Então, cuidado para não cometer esse tipo de equívoco. Tá? Ou seja, em geral, né? Você tem A elevado a N elevado a M. Isso aqui é A elevado a N vezes N. Um outro cuidado que você tem que tomar, mas aí é só se o professor quiser fazer alguma pegadinha com você, que é o seguinte, no lugar de colocar assim, ele colocar assim, ó, 3, 2, 3. Observe que eu não coloquei um parênteses aqui. Então, quando isso acontecer, isso na verdade está dizendo, não é que o 3 ao quadrado está elevado ao cubo. Está dizendo que o 2 está elevado ao cubo. Então, primeiro eu resolvo essa potência, para depois resolver essa. Tá certo? Então, isso aqui seria, ó, 3 elevado 2 ao cubo, 8. Então, ficaria 3 elevado a 8. Tá certo? Mas é como eu estou dizendo, isso aqui é mais se fosse uma pegadinha. Mas, em geral, no ensino superior, você não vai se deparar com esse tipo de pegadinha, não. O professor não gosta de fazer essas coisas, não. A gente tem mais coisas importantes para que vocês saibam, né? Do que tá... Mas eu gosto sempre de falar, né? Porque às vezes você também pode fazer um concurso público aí e a banca fazer alguma coisa desse tipo. Tá bom? Próximo passo que a gente vai ver agora é quando a potência ela é fracionária. E aí é onde a gente vai ter
a ligação entre potenciação e radiciação. Tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, potência fracionária. Ou seja, quando aparecer um negócio assim, ó, 4 elevado a 1 sobre 2, como é que eu resolvo isso? Tá? Aí, de fato, o que existe uma transformação apenas. É que, na verdade, é uma relação, ou seja, é só uma forma de escrever. Qualquer número que você pegar aqui, ó, que ele esteja elevado a uma potência fracionária, qualquer número inteiro aqui, né? Isso, desde que faça sentido, isso aqui é a raiz qésima de A elevado a P. Por isso que eu falei para vocês que tudo que a gente souber aqui sobre propriedades de potenciação, elas vão se replicar para a radiciação. Por quê? Porque justamente elas estão intimamente ligadas, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. O 2 vem para cá. É um sobe e desce aqui, né? Que acontece na verdade. Se servir para você memorizar melhor. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4, que é 2, né? Beleza? Ou seja, então, o que é que essa relaçãozinha aqui, ela diz pra gente? É justamente isso. E tudo que vale para, né, todas as propriedades que valem para a potência, elas também valem para a raiz. E aí, se você quiser, às vezes quando a gente bota o problema com a raiz, a gente tem um pouquinho de dificuldade de perceber o que é que vale e o que não vale. Então, se você tem essa dificuldade, transfere para a potência, que aí talvez você consiga enxergar melhor qual é a propriedade mais adequada para ser utilizada. Tá bom?